Paris Saint-Germain empatou. Um negro, não sei quando vocês viram aquilo, um negro ia entrar no trem e a torcida do Chelsea não deixou. Aquilo invadiu a mídia social no mundo inteiro e foi alvo de repúdio. Mas é incrível, irmãos, não existe alvo de repúdio contra essas barbáries cometidas contra a morte de cristãos de forma animalesca, né? E hoje, quando eu estava fazendo a minha corrida, que eu chamo corrida de oração, eu estava pensando, falando sobre isso. Meu Deus, como os cristãos estão sendo perseguidos no mundo inteiro, e alguns professando realmente a sua fé, honrando a fé que tem em Jesus, não é? Mas você não vê nenhuma manifestação da ONU, dos direitos humanos contra isso, não é? Parece que os cristãos não são humanos que não têm direito, né? Eles podem ser atrocidades, podem ser maltratados, mortos, violentados de tudo quanto é jeito, mas não se levanta um órgão, uma entidade para defender. Mas se alguém fizer alguma coisa contra um negro, contra seja lá quem for, aí os direitos humanos se levantam, né? Estava vendo hoje no Brasil um levante, esse levante no mundo inteiro contra a pedofilia, mas no Brasil está aí esse movimento para se como é que fala? Menores terem uma cela, privacidade com adultos ou com menores também, a relação sexual dentro dos próprios presídios, por direção da própria lei. Então, para os próprios irmãos terem uma breve noção do caminho que nós estamos seguindo. Nós precisamos realmente orar. Irmãos, olha, nós que temos filhos, nós temos que, e quem não temos também, precisam orar por aqueles que têm. Nós não podemos titubear no sentido de deixar passar a oportunidade de instruir nossos filhos nos caminhos do Senhor, não é? Eu tenho ministrado aqui sem muito êxito no sentido de número, né? Um curso para pais e filhos, e eu tenho dito que a melhor hora para se aprender sobre a educação de filhos é quando você ainda não os tem. Esse é o melhor momento, porque aprender depois que você já os tem, já estão grandes, fica mais difícil. Agora, se você conseguir aprender e assimilar os princípios da palavra e repassar e assimilar isso, quando você tiver filhos, você vai conseguir passar, né? Então, nós precisamos orar, irmãos, nós precisamos clamar ao Senhor pela nossa nação, pelo mundo, né? E pensar um pouco também na fé que nós temos em Jesus, não é? De que forma nós temos demonstrado a nossa fé em Jesus. Nós que vivemos num país livre, não é? E que muitas vezes não se exige muito, entre aspas, em matéria de pressão, para que a gente demonstre a fé que tem. A pressão vem de outra maneira, de outra forma. É através de uma liberdade, não é? Mas que tem uma pressão por trás disso tudo, né? É uma liberdade que você coloca tudo como o diabo disse para Jesus, né? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, lá no Oriente, lá nos outros países, muitas vezes é assim. É a tortura, é na base da arma. Nós vivemos num país livre em que o diabo usa outra estratégia para poder seduzir os cristãos e afastá-los do Senhor. De que maneira nós temos manifestado a nossa fé? É bom a gente parar um pouquinho para pensar. Vamos dedicar esse momento de oração silenciosa para nós intercedermos pela nossa nação, e depois eu quero ler um texto da palavra. Bendito Deus, te damos graças pelo privilégio que temos de termos o Senhor como nosso Deus, Jesus Cristo, teu Filho, como nosso Salvador, o Espírito Santo como nosso Consolador, como nosso Ensinador. Ó Deus, te damos graças pelo privilégio de podermos nos reunir livremente na tua casa para o louvor do teu nome. Mas neste momento, ó Pai, nós clamamos pelo Brasil, para que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Ó Deus amado, para que o Senhor levante homens e mulheres íntegros,
que tenham o temor do Senhor no coração. Ó Deus, que pelo menos tenham os princípios de respeito ao ser humano, meu Deus. Nós pedimos, ó Pai, pela nação que nos acolhe, para que aquele mesmo avivamento que levantou essa nação, ó Deus, eu possa enviá-lo de novo, ó Pai, e convertendo assim pais aos filhos, filhos aos pais e a família a Ti. Ó Deus, fortalece a família. Ó Deus amado, nós pedimos em nome de Jesus que Tu nos dês a graça de podermos com a nossa fé testemunhar o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Deus, recebe o louvor e a adoração que prestamos a Ti. Purifica nossos lábios, mentes e corações, para que possamos Te adorar como o Senhor merece ser adorado, como o Senhor quer ser adorado, que é em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, queridos. Deixa-me ler o texto da palavra, que está no Salmo 24, que diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! É a Ele que nós adoramos, é a Ele que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é o seu amor, quando há louvores de glória o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Cantai uma canção, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Seu amor, quando há louvores de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Deus habita em meio aos louvores e o canto dos santos. Viemos pra te adorar, ó Senhor, com música e canto. Estamos alegres nos feitos dos pais, a Ele louvamos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é o seu amor, quando há louvores de glória se enche o templo do Senhor.
o canto dos santos. Viemos pra te adorar, ó Senhor, com música e canto. Estamos alegres nos feitos do Pai e a Ele louvamos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é o seu amor, quando a louvores de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ver, ó Jesus. Com fé em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje a luz em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fé em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje a luz em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Só as mulheres, em todo tempo. Em todo tempo te louvarei. Os homens, Em todo tempo te adorarei. veja, Em todo tempo te louvarei. te louvarei, Jesus. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei.
Glória a Deus. Toda vez, vamos permanecer de pé, que a gente vai orar agora. Mas antes eu quero, todas as vezes que eu ouço esse cântico, na verdade, eu lembro daquele texto da palavra de Deus em Apocalipse, quando João fala que viu pessoas de todas as tribos, povos, línguas e raças diante do Senhor, cultuando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que coisa maravilhosa. Um dos momentos mais marcantes que já tive na minha vida foi na Coreia do Sul, há alguns anos atrás, quando nós tínhamos 250 nações representadas no mesmo lugar, e 250 nações cantando com mais de 20 idiomas, línguas diferentes, cantando a mesma música, não é? Parecia o céu na terra, coisa maravilhosa. Irmãos, nós temos agora, eu queria que a gente estivesse lembrando de interceder pela nora da Marinon, a Bárbara. Nós já estivemos lá visitando esses dias atrás. Ela já estava nos seus últimos meses de gravidez, mas teve que antecipar um pouquinho, porque ela estava ficando com febre e não estava se sentindo muito bem, e agora teve que submeter-se a uma cirurgia, a uma cesárea, e a criança também nasceu, mas também não estava com febre, né? E agora tanto a mãe quanto a criança que acaba de nascer estão com infecção, e ela pede para que nós oremos em favor delas. E nós vamos agora levantar um clamor, nós vamos interceder em favor da Bárbara e em favor de Luca, não é? Então, se você crê, tem alguém aqui que está enfermo entre nós? Tem alguém que veio aqui hoje, que quem sabe está precisando tomar uma decisão importante na sua vida, e não sabe a decisão que vai tomar e quer orar a direção da oração da igreja? Filó, nós vamos estar orando pela Filó, vai estar indo para o Brasil, isso? Por esses próximos dias, e ela quarta, né? E vai estar lá reencontrando com a sua mamãe depois de muitos anos, não é? Então vamos estar orando pela viagem da Filó, vamos estar intercedendo por aqueles que carecem, precisam da nossa oração. Amém? Pedir a Jandira que venha aqui à frente, que ore, e nós vamos acompanhá-la nessa oração de intercessão em favor da Bárbara, do Luca e da Filó, e daqueles que nos acompanham via internet em vários lugares do Brasil e do mundo, que nos veem nesse instante. Danilo lá em Gainesville, né? Deve estar lá participando. Um abraço, Danilo, e aqueles que nos acompanham. Que Deus esteja abençoando vocês onde estiverem. Pai, nós estamos aqui na Tua casa porque nós cremos no Senhor. Sim, meu Deus. Nós estamos aqui juntos, ó Pai, porque nós cremos no poder que o Senhor tem. É verdade. Por isso, ó Pai, nós queremos, nesse instante, colocar diante do Teu altar a Bárbara e o Luca, crendo, ó Pai, que o Senhor é o médico dos médicos. É verdade, Senhor. Crendo que o Senhor tem todo o poder, ó Deus, para acabar com essa infecção, ó Pai, e que ela assim possa voltar para casa com o seu filho, ó Pai. Amém. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é poderoso, e nós cremos que o Senhor quer levantar o enfermo daquele leito. Por isso, ó Pai, nós colocamos diante do Senhor e te pedimos, ó Pai, misericórdia. Amém. Que o Senhor nesse momento esteja visitando a Bárbara e visitando o Luca. Amém. E que os médicos, ó Pai, que estão assistindo nesse momento sejam instruídos pelo Senhor. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, nós cremos na Tua palavra. Sim, meu Deus. E cremos na cura. Sim, meu Deus. Pai querido, nós queremos interceder também pela Filó, que vai estar indo ao Brasil nessa quarta-feira. Ó Pai, nós queremos te pedir em nome de Jesus que os Teus anjos estejam acampados ao redor daquela nave, daquele avião. Ó Pai, que ela faça uma jornada feliz. Amém. Que ela encontre ali os seus familiares com a paz do Senhor. Amém. Ó Deus, e nos abençoe para que sejamos sempre unidos, Deus, na confraternização e na intercessão uns pelos outros. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos poder sentar, queridos. Duas coisas eu quero relembrar rapidamente. Primeira, no último sábado deste mês de março, algumas mulheres da igreja estarão indo ao Holy Land, não é? Na verdade, eles queriam ir lá em Israel, mas como o tempo está meio apertado, eles vão aqui no Holy Land, em Orlando, não é? Então, já estão alugando aí, não sei, conforme for o número de mulheres, um ônibus.
for um número maior, um ônibus, número menor, uma van, se não um carro de 4 lugares. Mas estão vendo aí uma van, não é? Já tem, acho que, não sei se 5 ou 6 mulheres confirmadas. As que não confirmaram, que quiserem participar, vão sair do sábado bem cedo e retornar no sábado, depois da programação lá em Orlando. Então as interessadas devem procurar a Daílma ou a Jandira no final do culto lá no salão. Agora, quanto antes der o nome é melhor, porque já tem que fazer a reserva, alugar o carro, né? Os tickets ainda dá para comprar lá a tempo, mas a reserva do carro não pode deixar para a última hora. Então quem vai, por favor, procure a Jandira e dê o nome. E quando for para Israel o ano que vem, a gente, quem sabe, pode ter um tempo maior para anunciar isso aí. Hein? É muito, muito bom. Quem não já foi, quem não foi ainda, acho que vale a pena ir. Esse passeio é maravilhoso, não é? As mulheres vão sozinhas, irmãos. Eu estava falando hoje que eu vi eu vi um post assim hoje, não sei se foi no Facebook, não sei quem me mandou, que assim o marido está com 2 crianças, uma de colo e outra pequenininho, assim do lado de fora do banheiro, e depois de 1h30 o marido bate no banheiro assim, fala: querido, está tudo bem com você? Já tem 1h30 que você entrou aí, e ela deitada dormindo no banheiro. Então a única então elas vão ficar livres de nós, quer dizer, livres de nós não, né? Vão ficar assim, sem a nossa companhia. Eu sei que elas vão ficar sofrendo e com saudade, mas apenas um dia, né? Não vai, né? Eu vou porque eu vou ter que acompanhá-la, mas tá bom, vou deixá-la sozinha, tudo bem, eu vou. Deixa pra lá. Então as mulheres vão. A Daílma faz questão de lembrar que elas estão indo sozinhas, só elas, né? Então é um passeio que certamente vai ser muito bom. Então quem não deu o seu nome ainda, procure a Jandira ou a Daílma lá no salão social, quando nós estivermos lá no salão. A segunda comunicado que eu quero fazer, você está no seu boletim aí, no 2º domingo de abril. Aqui eu faço um apelo aos irmãos assim, de coração. No 2º domingo de abril nós vamos ter um chamado Domingo no Parque. Vai ser um churrasco, vai ser um almoço no parque. Vai ser mais do que um almoço, a gente vai começar lá 9h30. Vamos estar lá, vai ser um tempo gostoso de comunhão, de confraternização no Sugar Sand Park, aqui na Militaire com a Caminho Real, entre a Caminho Real e a Palmeiro. Então fica ali na Militaire, entre Caminho Real e Palmeiro, bem perto do parque. É uma delícia, é muito bom, não é? Contratamos um churrasqueiro lá da Bahia e ele, Alvinho, né? Então vai estar fazendo esse churrasco para nós. Então, os irmãos, por favor, não deixe de participar. Então está aí dada a nossa mensagem aí, tá bom? Das boas-vindas a Karine, depois de muito tempo conosco, bem-vinda, bom tê-la de novo aqui conosco, no nosso meio. Deus te abençoe. O David, bem-vindo, Deus te abençoe. Bom ver de novo o Maílson aí, a Nathalie, pastor Davi. Sim, pastor Lauro, lembra, recorda seu nome? Maria, né? Deus abençoe, bom vê-lo de novo, tá bom? Já tinha um tempo que eu não os via. Bem-vindos. É mesmo? Está melhor agora? Tá um pouco melhor. Mas está lembrando de orar pelo pastor Lauro? Amém, amém. Pastor Davi? Bem-vindo, pastor Lauro. Bem-vindo, dona irmã Maria. Pai, meus irmãos, esse para mim é um momento muito importante do culto. Antes de me converter, ou antes de receber o batismo, eu queria muito participar da ceia. Quando passava ali a bandeja, eu ficava pensando: meu Deus, quando será que eu vou poder participar? Agora, para mim é um momento muito importante, o momento da ceia, mas o momento em que eu posso trazer para a casa do Senhor parte daquilo que Ele me dá, é uma coisa muito recompensadora para mim. Eu gostaria de convidá-los, em respeito à palavra do Senhor, se colocarem de pé e abrirem as suas Bíblias no 2º livro da Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 23. Irmãos,
O meu sogro, eu estava pensando sobre isso. Meu sogro uma vez ele gostava de fazer festa de aniversário, mas gostava demais. E quando foi o último aniversário dele, na realidade, ele convidou muita gente, ele queria muita gente lá. E convidou uns vizinhos, e esses vizinhos convidou a família toda. Então, da família devia ter uns 8 ou 10, eu não me recordo bem. E essa família, dos 8 ou 10 que foram, um jantar maravilhoso, fui buscar no buffet. Ele estava feliz demais, porque ele pensava que estava fazendo 90 anos, quando na realidade era 89, ele se enganava por um ano. E ele falou: eu acho que esse é o meu último, então eu quero uma festa bem grande. E daqueles 8 ou 10, ninguém levou nem sequer um cartãozinho para falar: parabéns, seu Etelmisto. Quando a gente vai à casa de alguém e vai se banquetear, a gente está honrando aquela pessoa, mas também a gente está sendo beneficiado. E quando eu estava pensando nesse texto, pensei no meu sogro e pensei no que aqui está falando. Êxodo capítulo 23, do versículo 14 em diante. É determinação de Deus: 3 vezes no ano me celebrareis festa. Guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, ou pães sem fermento, como te ordenei no tempo apontado, no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. A coisa mais forte para mim aqui é: ninguém compareça ou ninguém apareça de mãos vazias diante de mim. Ninguém comparecer. Por que 3 vezes? Porque o reino ele era muito extenso e as pessoas saírem para vir trazer, cultuar e vir trazer os dízimos e as ofertas era muito difícil. Então, 3 vezes estava ordenado que deveria vir. E a observação: ninguém compareça diante de mim ou perante mim de mãos vazias. Eu acredito que dízimo é algo para ser falado. Sabe por quê? Porque faz parte da Bíblia. É ordem do Senhor. Se você quer ser abençoado, você deve obedecer. Esse é o momento em que nós comparecemos diante do Senhor para adorá-lo. E o dízimo, a entrega do dízimo, a entrega da oferta faz parte da nossa adoração. Levante o seu dízimo e a sua oferta e vamos consagrá-la agora ao Senhor. Deus, estamos aqui comparecendo diante do Senhor para recebermos do Senhor o alimento espiritual para esta semana, para cultuar o Senhor, para dizer que o Senhor é digno do melhor, de nossa honra, do nosso louvor. Também, Senhor, dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Estamos aqui para trazer de volta parte daquilo que o Senhor tem nos dado. Recebe, Senhor, em nome de Jesus, como parte da nossa adoração, e abençoa aqueles que vão administrar, para que o façam com todo respeito e toda a responsabilidade e fidelidade ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós temos a oportunidade então de trazer os nossos dízimos e depositar no gasofilácio. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do que liberta encarcerados das prisões.
impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha a água limpa fez brotar.
Os irmãos como estão de pé ainda, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Capítulo 1. Esse capítulo conta a história do nascimento de Samuel e o drama da sua mãe chamada Ana. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zulfi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, um se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Naquele período, naquela época, a lei facultava ao homem que tinha uma mulher e que era estéril, dele arranjar outra mulher para, através da outra, dar luz a filhos. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando minha alma perante o Senhor. Não tenhais, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Os irmãos podem assentar, mas por favor permaneçam com as suas Bíblias abertas. Há um ditado popular que eu creio que os irmãos conhecem, que diz que um exemplo vale mais que 1000 palavras. Ao falar sobre os princípios básicos de atitudes e reações que os pais devem se condicionar em relação aos filhos, o conceituado psicólogo americano Lawrence Steinberg, da Temple University, destacou 8 atitudes dos pais
que tem esse poder de influenciar a vida dos seus filhos. E dessas 8 eu quero destacar apenas a primeira, que diz assim: as atitudes no dia a dia são mais importantes que os conselhos. As crianças são muito observadoras, tanto que as atitudes dos pais vão ter maior efeito do que as palavras. Lamentavelmente, nos dias de hoje, tanto na escola, quanto em casa, quanto na igreja ou na sociedade, o que temos visto prevalecer é o discurso hipócrita que diz: faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Ou seja, as minhas atitudes contrariam as minhas palavras, o que eu faço contraria o que eu ensino. É por isso que há tanta contradição, tanto conflito dentro de casa, dentro da igreja e fora, especialmente fora. Na mensagem de hoje eu quero lhes falar não sobre as palavras, mas sobre o testemunho, sobre o exemplo de uma mulher chamada Ana, exemplo que vale a pena ser seguido. Esse é o tema da nossa mensagem. Ana, o testemunho de Ana, um exemplo a ser seguido. Por quê? Por várias razões, mas quero destacar algumas poucas. Primeiro, porque Ana levou a sua amargura para Deus em oração. Ana levou a sua amargura para Deus em oração. Eu creio, irmãos, que uma das razões do porquê não temos sido, muitas vezes, contemplado por Deus com suas bênçãos, é porque muitos de nós, em vez de levarmos nossos problemas e nossas amarguras diretamente para Deus, nós as temos apresentado aos homens. Muitas vezes nós falamos uns para os outros da nossa amargura, da nossa dor, da nossa aflição, da nossa angústia, das nossas frustrações. Falamos para quem não pode nos ajudar, mas muitas vezes não falamos para Deus aquilo que nós estamos sentindo. Agora, diferente de muitos de nós, Ana preferiu guardar consigo a sua dor e a sua mágoa do que infernizar a vida das pessoas que a amarguravam, que a humilharam. Embora estivesse em seu poder o direito de denunciar a pessoa que a fazia sofrer. Quem é que a fazia sofrer? A Penina, a segunda esposa de Elcana. Portanto, a Bíblia fala que a quem Elcana amava? Elcana amava a Ana. Mas você não vai encontrar Ana infernizando a vida de Penina. Pelo contrário, você vai encontrá-la levando para o Senhor a sua amargura. E por certo, naquele momento, ela não falava apenas do filho que ela não tinha, mas ela falava da humilhação que ela sofria da parte de Penina. Como que dizendo: Senhor, eu não aguento mais, por favor, venha ao meu socorro, interfira nessa história, muda esse quadro. Ao ser perguntada pelo seu marido a razão pela qual ela chorava, ela teve uma grande chance de jogar para fora a sua dor e a sua mágoa, mas ela não o fez, porque ela sabia que isto não iria resolver o seu problema, pelo contrário, poderia agravá-lo ainda mais. Por quê? Porque se ela coloca Penina contra o seu marido, que era o mesmo marido dela, você já imaginou o ambiente que elas seriam depois? Por si só o ambiente não era bom, agora imagina havendo atrito entre eles. Que mulher sábia, irmãos, que mulher sábia. Apesar de não se expor de qualquer maneira e a qualquer pessoa, não espere encontrar uma mulher reprimida, dominada pela amargura, uma mulher revoltada e carrancuda, porque ela não era o tipo de mulher que derramava a sua amargura aos pés de quem não podia ajudá-la, e sim aos pés do Senhor. Nos versos 9 a 15 diz assim:
Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Portanto, diante de quem Ana expôs a sua amargura? Diante do Senhor. Eu não sei se você tem um problema que o aflige, um problema que faz seu coração sangrar de dor e de tristeza, um problema que o deixa amargurado, mas se tiver, o conselho de Ana para nós hoje é: não leve a sua amargura, sua dor e sua tristeza para quem não pode te ajudar, coloque aos pés do Senhor. Amém, queridos? Mas o conselho dela também, com certeza, seria: não viva uma vida amargurada. Você pode ter amargura, mas você não precisa viver amargurada. Tem gente que você não consegue conviver com ela, porque você é contagiado com aquela amargura, com aquela insatisfação, com aquela revolta. Você não consegue ter diálogo, você não consegue conviver com uma pessoa, porque ela está, o seu semblante é um semblante carregado de tudo que te aflige, que te afeta, que acaba te contaminando e contagiando com a sua amargura, com a sua revolta. Ana, ela era uma pessoa que estava amargurada por causa daquela situação, mas ela não era a pessoa que vivia amargurada. Irmãos, é difícil você conviver com uma pessoa assim. E neste mundo nós não estamos isentos de passarmos por aflições, de passarmos por amarguras, situações que nos afligem, situações que fazem a nossa alma sangrar de dor e de tristeza. De vez em quando algumas pessoas dizem: pastor, parece que você não tem problema, não é? Eu disse: parece que não, né, irmão? Mas por que você diz isso? Porque é tão bom, você só... assim, tem uns pastores aí que eles até pagam para ir nos lugares com eles, e eu gosto. Paga o meu almoço, paga meu passeio, porque eles falam que eu faço a diversão do momento. Não é que eu sou palhaço, não. É porque, irmãos, eu tenho minhas aflições também. Eu tenho meus momentos de tristeza e de dor. Mas uma coisa é você ter as suas aflições, as suas amarguras, e outra coisa é você viver amargurado. O conselho de Ana para mim e para você é: põe isso diante do Senhor em oração. Amém? Aqui não está uma orientação para você não compartilhar a sua dor e a sua aflição com ninguém. Não pense que eu estou dizendo isso, porque, irmãos, é importante nós compartilharmos, dividirmos as nossas tristezas uns com os outros. Não é disso que eu estou dizendo. Não estou falando para você se isolar e de repente não compartilhar com mais ninguém as suas tristezas, as suas frustrações. Não estou dizendo isso. E nem o texto que está nos aconselhando isso. Mas eu estou dizendo que muitas vezes nós falamos dos nossos problemas para todo mundo, mas não derramamos a nossa alma aos pés do Senhor. Quando o sacerdote abordou Ana, ela disse: não, aqui está uma mulher amargurada que derrama a sua alma perante o Senhor. Será que você tem experimentado fazer isso? No meio das suas dores, das suas aflições, derramar a sua alma na presença do Senhor? Ana, um exemplo de mulher a ser seguido, um testemunho que merece ser imitado. Em segundo lugar, ela não desistiu de ser fértil, mesmo sendo estéril. Ela não abriu mão de ser fértil, mesmo sendo estéril. Amados, apesar de ser cientificamente, será que eu posso dizer assim, apesar de ser comprovadamente, prova é que a outra esposa do marido dela tinha filhos e ela não tinha. Então pode até se dizer que cientificamente estava comprovado, e biblicamente o texto fala, mas apesar de ser comprovadamente estéril,
Ana não se rendeu, Ana não se deu por vencida, não desistiu do sonho de ser mãe, de acalentar nos braços um filho do seu próprio ventre. Se levarmos em consideração o fato de que Ana pode ter sido a primeira esposa de Elcana, razão pela qual ele tomou outra mulher como esposa para que lhe gerasse filhos, conforme permitia o código de Hammurabi, vários anos já haviam se passado. Prova é que Penina, a outra esposa de Elcana, já havia tido vários filhos. Não podemos aqui afirmar se já haviam passado 10, 12, 15 anos, mas podemos afirmar que já haviam passado vários anos. Ana não se enveredou pelo caminho da revolta contra a vida e contra Deus, pelo fato de ser estéril. Pelo contrário, ela se voltou ainda mais para Deus pelo fato de saber que só Ele poderia resolver ou reverter aquela situação que parecia irreversível e insolúvel. Vários anos já haviam se passado, mas ela não havia perdido a esperança de mudar de situação, de condição de mulher estéril para uma mulher fértil. Ana era estéril, mas ela não se contentava com essa condição, porque ela queria gerar, ela queria ser produtiva. Depois que Ana gerou Samuel, algum tempo depois ela o apresentou ao sacerdote e lhe disse: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Você já imaginou quantas pessoas não podem dizer isso um tempo depois? Porque insistiu com Deus 1 ano, insistiu 2, insistiu 3, insistiu 4, insistiu 5, e Deus não resolveu o seu problema. Aí desistiu e foi para a revolta mesmo contra Deus. Mas não tem um testemunho desse para dar como Ana. Por esse menino orava eu, ou seja, eu era estéril, mas eu não desisti de ser fértil. Aqui está o resultado da minha perseverança, aqui está o resultado da minha fé, da minha confiança nesse Deus que de fato pode todas as coisas, que não conhece o impossível. Amém? A lição que eu aprendo aqui com Ana é que não devemos nos contentar em sermos pessoas estéreis e improdutivas deste mundo. Nós não fomos criados por Deus para sermos parasitas, nós fomos gerados por Deus para sermos férteis e produtivos. Foi o próprio Jesus quem disse: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Eu não entendo, irmãos, como existem tantos crentes estéreis na igreja, no reino do Senhor. Não geram nada, não produzem nada, são secos. Está errado. A Bíblia fala que Deus deu no mínimo um dom para cada um. Nós não podemos nos contentar em não sermos produtivos na casa do Senhor. Eu estou certo de que se nós tivermos a mesma gana, o mesmo desejo, o mesmo sonho que teve Ana de não mais ser estéril, dentro de pouco tempo daremos fruto e os apresentaremos ao Senhor como resultado da nossa fertilidade. Meu irmão, você está satisfeito com a sua vida espiritual? O que você tem gerado? Ana gerou fisicamente um filho, mas é possível gerar outras coisas também, não é? Como crente em Jesus, o que você tem gerado? Como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filho, como filha, como crente em Jesus, o que você tem gerado? Você convive com quantas pessoas por semana, por mês, por ano? O que você gera na vida dessas pessoas? Tem gente que gera espinho, né? Mas tem gente que gera frutos bons.
Ana disse: não, Deus, eu não quero encerrar os meus dias sem dar à luz. Seja assim, querido, não se contente em ser uma pessoa que passa por aqui e não deixa nada, não constrói nada. O testemunho de Ana, um exemplo a ser seguido. Terceiro lugar, quando foi chamada a crer, aceitou o desafio. Quando foi chamada a crer, aceitou o desafio. Quando o sacerdote Eli viu Ana orando da forma como orava, e aqui, irmãos, cai muito por terra essas coisas que às vezes a gente aprende em algumas igrejas evangélicas, não é? Oh, irmãos, Deus é soberano e Deus tem as formas dele agir. Às vezes você ora alto, às vezes você ora baixo, você ora de joelho, às vezes não sai palavra nenhuma. O que Deus aceita é aquilo que vem do seu coração. Mas às vezes a gente fica impressionado com aquela oração poderosa, aquela coisa assim. Nada, irmãos. O que toca o coração de Deus é aquilo que vem aqui, ó, do seu coração com sinceridade. A Bíblia fala que o sacerdote nem ouviu, e porque ela estava só balbuciando, ele interpretou que ela estivesse embriagada. E ela disse: não, eu não estou embriagada. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Agora, ao ver a angústia e a sinceridade com que ela buscava a face do Senhor, mesmo sem saber o motivo da sua busca, o sacerdote lhe disse as seguintes palavras: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ao que ela respondeu: ache a tua serva a mercê diante de ti. Imagine, irmãos, todo culto nós temos na nossa liturgia um momento em que eu chamo aqueles irmãos que estão passando por algum problema, aqueles irmãos que estão com alguma enfermidade, aqueles irmãos que estão com a situação difícil. Por favor, vem aqui e nós vamos orar por você. Eu não quero julgar ninguém, nem quero entrar nesse meio da questão, que essa questão é de Deus, mas a verdade, irmãos, que muitas vezes a gente vem tão desacreditado, né? E o sacerdote observou que havia um fervor, que havia uma sede, que havia uma sinceridade, uma angústia de alma em buscar a face do Senhor naquela mulher. É possível que ele nunca tivesse dito aquilo na vida dele. O homem já estava encerrando quase 100 anos de idade. É possível que ele nunca tivesse tido uma cena parecida com aquela. É possível que em todos aqueles anos de ministério sacerdotal, o único caso que aconteceu na sua vida, é possível que tenha sido o caso de Ana. Ele olha para ela e diz assim: vai-te em paz, que o Senhor conceda a petição que você fez. E ela responde: ache a tua serva a mercê diante de ti. Diz-nos o restante do relato que assim que ela ouviu tais palavras do sacerdote, o texto diz: ela seguiu seu caminho e o seu semblante já não era triste. O que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que quando Ana foi chamada a crer, ela aceitou o desafio e pela fé tomou posse daquela bênção. Foi isto que a fez mudar, não apenas de semblante, mas também de atitude. Ela entrou estéril no templo e saiu fértil. Ela aceitou o desafio de crer. E muitas vezes, irmãos, a forma como nós saímos pode ser diferente ou não. A gente pode voltar com o mesmo problema ou não. Me recordo
de um texto bíblico lá em Marcos capítulo 4, capítulo 5, que fala que Jesus estava curando, ia para a casa de alguém que fora chamado, e no meio do caminho ele é interceptado, ele é interrompido por uma mulher aflita, que tinha um fluxo de sangue já há 12 anos, e essa mulher havia saído de casa com o seguinte propósito: eu preciso tocar pelo menos na roupa de Jesus, porque se eu conseguir tocar pelo menos na roupa de Jesus, eu vou ser curada. E ela então tem uma dificuldade tremenda, porque diante dela tinha uma multidão. Essa mulher sofria 12 anos de um fluxo de sangue, portanto, com certeza essa mulher já estava anêmica, ela estava enfraquecida, e ela sai com toda a sua fraqueza, rompendo aqueles obstáculos, até chegar em Jesus. Quando ele chega em Jesus, ela é curada, ela toca e é curada, e Jesus fala: alguém me tocou. E os discípulos perguntam: olha, todo mundo te esbarra, todo mundo te empurra, todo mundo te aperta, e o Senhor diz: alguém me tocou. A questão é, irmãos, como é que todo mundo tocava em Jesus e apenas aquela mulher voltou curada? A questão não é tocar, a questão é como se toca. É possível que até mesmo nos anos anteriores Ana tivesse ido, mas nunca tivesse aceito aquele desafio que foi lançado para ela naquele dia. Ou talvez porque nunca tivesse sido feito aquele desafio como foi feito a ela. Quando o sacerdote ministrou a ela aquela palavra de fé e encorajamento, dizendo-lhe: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ela poderia ter dito: esta é a 10ª vez que eu venho aqui e nada aconteceu. Mas ela não disse nada disso, ela simplesmente creu de todo o seu coração. Meu irmão, hoje, neste exato momento, isso pode acontecer com você. Hoje você pode sair daqui diferente da forma como você entrou. Hoje você pode ser contemplado com aquela bênção que há tanto tempo você busca e deseja. Você crê? Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Hoje você está sendo chamado a crer. Quarto exemplo de Ana, e eu quero encerrar por aqui. O exemplo que ela nos deixa aqui é que ela cumpriu aquilo que prometeu. Ela cumpriu aquilo que prometeu. No momento em que derramava a sua dor, a sua alma na presença do Senhor, com o coração aflito e amargurado, Ana prometeu ao Senhor que se Ele lhe desse um filho, ela o consagraria e o devolveria a Ele por todos os dias da sua vida. Está aí nos versos 10 e 11. Levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Diferente de muitos de nós, que esquecem o voto que fizeram, ou que fizemos no momento da angústia e da aflição, Ana cumpriu o voto que fez e consagrou seu filho ao Senhor, entregando-o ao sacerdote Eli, para que ele fosse criado na casa do Senhor, no serviço do Senhor. Olha os versos 24 a 28. Havendo desmamado, levou consigo um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho,
e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram um novilho, trouxeram o menino a Eli, e disse ela: Ah, meu senhor, tão certo como vive, sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Você imagina o dilema dessa mulher. O sacerdote Eli já estava velho. A Bíblia não fala se a mulher dele já havia morrido ou não, mas se tivesse vivo já estava velha também. A Bíblia fala que os dois filhos de Eli, que eram casados, eram dois homens perversos, de um péssimo testemunho, de uma má reputação. Eram sacerdotes também, mas eram homens levianos. Eu pergunto a você: fosse você a pessoa que tivesse prometido a Deus, você entregaria um homem nessa situação, já idoso, quase que cego, praticamente cego? A Bíblia fala que já estava cego, ficava na cadeira de balanço, porque não aguentava nem andar. Você traria o seu filho, em tendo apenas desmamado? Conforme eu disse, irmãos, nesse tempo os filhos do sacerdote Eli já eram grandes, davam mau testemunho, faziam o que não agradavam a Deus, mas mesmo assim, Ana não deixou de cumprir o voto que fez a Deus. Esta foi a prova maior da sua integridade moral e espiritual e da sua lealdade. Ela não se escondeu atrás de alguma desculpa, e olha que ela tinha uma desculpa boa para não cumprir o voto que fez a Deus. A Bíblia fala que é melhor, preste atenção, a Bíblia fala que é melhor não votar. Deus não diz para ninguém fazer nenhum voto, mas se você votar, a Bíblia diz: é melhor não votar do que votar e não cumprir. Infelizmente, muitos são os que, no momento de aperto financeiro, prometem que se Deus os tirar daquele buraco, eles irão ser dizimistas, fiéis, irão contribuir mais para a obra do Senhor, mas tão logo são abençoados, esquecem o que prometeu. Muitos são os que na hora da aflição prometem que se Deus os tirar daquela situação, eles consagrarão mais suas vidas a Deus, mas depois de serem abençoados, viram as costas para Deus, como se não precisasse mais dele. Lembra-se de Jacó? A Bíblia fala que quando Jacó estava fugindo de um irmão iracundo que queria matá-lo, nunca tinha saído de casa, das barras da saia da mãe, um menino criado em casa, quando ele se vê longe de casa, sozinho, entregue às feras, ele diz: oh meu Deus, se o Senhor me trouxer de volta, se o Senhor me guardar na minha caminhada, me trouxer de volta, olha Deus, eu vou te entregar o dízimo de tudo. E começa a fazer votos, mas o texto não fala mais nada, se ele cumpre ou não. Enfim, eu poderia passar aqui muito tempo falando de como muitos de nós recorremos a Deus na hora do aperto e da necessidade, ou às vezes até fora disso, quando ninguém mais pode nos ajudar, para o esquecermos tão logo passamos por aquela crise, mesmo tendo prometidos isto e aquilo, para demonstrarmos a Ele a nossa gratidão, esquecendo-nos da advertência da palavra de Deus que diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fizestes. Eclesiastes 5:4. Será, meu irmão, que você não está precisando rever alguns votos que fez ao Senhor e os deixou cair no esquecimento, como se Deus também tivesse esquecido? Você pode ter se esquecido, você pode não tê-los levado, pode não estar levando muito a sério. Lembra daqueles votos de final de ano?
Oh, Senhor, obrigado. Se o Senhor me conceder essa bênção, ó Deus, ó, fevereiro já ficou no esquecimento. Eu quero concluir a mensagem desta noite destacando as palavras de Samuel ditas ao povo de Israel quando ele já se encontrava adulto e, por que não dizer, já envelhecido. O povo de Israel resolve, imitando as nações vizinhas, escolher um rei. Aquilo traz muita tristeza para o coração de Samuel, porque Samuel entendeu que o povo não estava só querendo escolher um rei, o povo estava se afastando de Deus. E Samuel então chama o povo, coisa rara de acontecer, às vezes até no meio evangélico, hoje está meio difícil, mas homens que tenham estatura espiritual e integridade. Na política então nem se fala, para fazer essas perguntas que ele fez. Está aí em 1 Samuel capítulo 12, versos 3 e 4. Ele faz assim, reúne o povo, e esse o texto diz assim: eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno, para encobrir com ele meus olhos. Se tiver alguém no meio dessa multidão toda, que se levante e se apresente, e eu vou-lo restituirei. Um silêncio se faz no meio daqueles milhares e milhares e milhares de pessoas. E eles responderam quase que a uma só voz: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma de ninguém. Que homem, irmãos! Que homem! Que estatura tremenda desse homem! Fico pensando se o Lula, se a Dilma dissesse hoje, nessa parada que teve no Brasil: estou aqui para perguntar se eu peguei alguma coisa de você. Não ia esperar nem a segunda. Essa semana foi inaugurar uma loja dessa aí, ou participar de um evento. Milhares de pessoas se reúnem e dizem: fora, fora, vadia, ladrona, PT ladrão, a Petrobras está saqueada. Irmãos, eles falam em bilhões, como se nós falássemos aqui em centavos. Mas eu quero dizer, irmãos, que infelizmente hoje também, no meio evangélico, não é todo pastor que pode ficar em pé diante da sua congregação e dizer, depois de alguns anos: estou aqui, e se há alguém aqui que foi por mim defraudado, passado para trás, que se levante. E se muitos de nós, pastores, fizermos isso, seremos envergonhados, porque muitos sabem de que maneira tem enriquecido. Mas essa não é a tônica da minha mensagem hoje. Eu estou trazendo esse tema final para dizer que se você pudesse voltar atrás e perguntar a Samuel: a que você deve essa integridade com que você hoje chega diante desses milhares e milhares de pessoas e não há ninguém capaz de apontar o dedo para você? E eu estou certo que ele diria: eu devo em primeiro lugar ao meu Deus, mas em segundo lugar à minha mãe. A minha mãe. O exemplo dela falou mais forte na minha vida do que as suas palavras. E quando ela precisou falar, eu pude ver o efeito disso que ela falava na sua vida. Um exemplo a ser seguido.
Irmãos, hoje o mundo está carecendo de pessoas assim, de crentes assim, de líderes religiosos assim, de políticos assim. Mas antes de querermos que os nossos políticos sejam assim, sejamos nós exemplos para as pessoas que nos cercam. Amém? Quando você estiver amargurado, ou às vezes como consequência de alguém que está amargurando a sua alma, não fique envenenado com essa amargura, mas leve a sua amargura para Deus em oração. Leve a sua amargura para Deus em oração. Quando você for desafiado a crer, como quem sabe está sendo agora, diante de uma situação difícil, cantamos agora há pouco que o meu Deus é o Deus do impossível. Será que você e eu cremos mesmo que esse Deus a quem nós servimos é o Deus do impossível? Não aceite ser estéril se Deus chamou você para ser fértil. E finalmente, cumpra os seus compromissos para com Deus e para com a sociedade, para com o próximo. Mostre exatamente, não com suas palavras, mas mostre com seu exemplo o que Deus ou quem Deus é para você. Amém? Senhor, nós declaramos que nós carecemos da Tua graça. Nós carecemos desesperadamente da Tua graça. Nesses dias em que temos vivido, para que sejamos pessoas que, se preciso, fale menos e que fale mais com as suas atitudes, com seus exemplos, com seus testemunhos, do que com as palavras, e que as palavras tão somente autentiquem aquilo que eles veem em nós. Levanta, Senhor, aqui uma igreja sarada. Levante aqui uma igreja sadia, um povo que teme ao Senhor e que anda nos teus caminhos, um povo que testemunha com a sua vida o que o Senhor fez em nós. E assim, honra, louvor e glória serão dados a Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, queridos, vamos louvar o Senhor. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem. Mas a alegria
Toda quarta-feira, às 7h30, nós estamos aqui, buscando a face do Senhor em oração. Tem um grupo aqui, buscando a face do Senhor. Se você é alguém que precisa, não é, que acha que necessita de buscar mais a Deus em oração, clamar pela sua família, por este país, pelo nosso país e pela sua própria vida, então esteja aqui orando uns pelos outros. Sobe em paz para a sua casa, que o Senhor conceda a petição que Ele fizeste. O culto vai continuar no salão social. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre todos nós, irmãos, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém. Dê um abraço ao irmão e deseja uma semana abençoada em nome de Jesus.